Graças e paz mais uma vez aos irmãos. Antes de nós lermos o texto no qual meditaremos essa noite, eu queria convidar os irmãos para que nós pudéssemos juntos fazer uma oração, sentados mesmo como estamos. Você vai fazer uma oração pela pessoa que está do seu lado. E eu diria que essa é uma das orações mais importantes que você já realizou nessa noite. Então, eu queria pedir a você que você fizesse o seguinte: você coloque a mão sobre a pessoa que está aí à sua direita, feche seus olhos, incline a sua cabeça, não precisa olhar para a cara dela, senão ela vai ficar envergonhada, tá certo? Então, baixe a cabeça, feche seus olhos e repita comigo: Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estar sentado ao lado dessa pessoa nessa noite. Eu te peço humildemente que o Senhor não permita que eu atrapalhe essa pessoa ouvir a tua voz. Diminui a minha sede, a minha vontade de ir ao banheiro e de mexer no celular. Em nome de Jesus. Amém. Então dê um glória a Deus bem forte. Muito bem. Estamos orados, então vamos abrir a nossa Bíblia. E eu convido os irmãos para que nos acompanhem na leitura. Nós vamos refletir sobre o capítulo 1 do livro de Josué. Então, abra a sua Bíblia no livro de Josué, em seu capítulo 1. Dizer aos irmãos que nas próximas oportunidades que eu tiver de trazer a reflexão aos irmãos, nós estaremos estudando aí um pouco o livro de Josué. Josué, capítulo 1. Nós vamos realizar a leitura dos versículos entre 1 e 9. Josué, capítulo 1, versículos entre 1 e 9. Se for ali, vai ser o 6º livro da Bíblia, né? Josué, deixa todo mundo encontrar, capítulo 1, versículos entre 1 e 9. Amém? Vamos ler? Acompanhem na sua Bíblia. Deus fala a Josué e o anima. Diz assim o versículo 1: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Então, somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho
e então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Santo e eterno Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento, ao qual o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez na tua casa, para estudarmos aqui, como dizes nesse texto, a tua escritura. E que nós possamos, Senhor, conforme a tua orientação aqui dita a Josué, meditar na tua palavra de dia e de noite. E que com a tua lei em nossos corações, nós possamos caminhar para frente. Nós não possamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós sigamos em frente, conforme o Senhor quer que andemos. Fica conosco, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento para ouvirmos a tua palavra e que nós possamos sair daqui, Senhor, certos de que o Senhor falou conosco. E como tu dissestes a teu servo Josué, que nós possamos sair daqui e, ao sairmos, meditarmos naquilo que ouvimos da tua boca. Em nome de Jesus, por tudo nós te agradecemos. Amém. Irmãos, um breve contexto. Eu creio que todos os irmãos sabem como se deu a escravidão do povo hebreu no Egito, sim? Sim? Eu acho que não, viu? Mas vamos relembrar um pouquinho. Esse livro de Josué, ele é o 6º livro da Bíblia. Antes dele, nós temos aí mais 5, que é o Pentateuco, né? Para os judeus, a Torá, a lei. Acredita-se que esse livro de Josué foi escrito cerca de 1.400 ou 1.370 anos antes do nascimento de Cristo. Apesar de atribuírem a Josué a autoria desse livro, há algumas controvérsias, porque não se conseguiu provar com certeza quem escreveu esse livro de Josué. O que nós temos certeza é que este livro traz a relação de Josué com Deus, que teve início de uma forma mais profunda, justamente após a morte de Moisés. E aí, eu senti que os irmãos fraquejaram um pouquinho sobre a escravidão do povo no Egito. Vamos relembrar um pouquinho, vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar fazer uma linha do tempo com alguns eventos até chegar na escravidão e ao êxodo, que foi a saída do povo hebreu no Egito. Se os irmãos lembram, Deus estabeleceu uma aliança, né, na antiguidade com Abraão, né? Era Abrão, né, depois da aliança estabelecida por Deus, se tornou Abraão. E isso a gente vê lá no comecinho do livro de Gênesis, acredito eu, por volta do capítulo 12. Abraão teve um filho. Os irmãos lembram qual era o nome do filho de Abraão? Teve Isaque. Isaque, os irmãos lembram quem era a esposa de Isaque? Não? Era Rebeca, né? Rebeca e Isaque tiveram 2 filhos. Os irmãos lembram quem foram os filhos? Os gêmeos, filhos de Isaque? Não? Tiveram Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, era o primogênito, Jacó foi o segundo, mas eram gêmeos, tá certo? Só que Esaú era o primogênito, e aí os irmãos conhecem a história de Jacó e Esaú, né? Que Jacó ali usa da esperteza para tomar do seu irmão o direito da primogenitura, e aí tem todo aquele discorrer. Jacó teve quantos filhos? Os irmãos lembram? Aproximadamente teve 12. São as 12 tribos de Israel. Dentre essas 12 tribos, existia um menino sonhador, desses 12 filhos.
né? Depois se tornaram tribos. Mas dentro desses 12 filhos, tinha um menino que sonhava muito. Os irmãos lembram quem era esse rapaz que sonhava muito? Era José. Então, José era filho de Jacó. Beleza? Aí os irmãos conhecem a história de José. Conhecem, né? Glória a Deus, né? Os irmãos de Jacó, com ciúme, com inveja, os irmãos de José, filhos de Jacó, né? Vendem José e José vai para onde? José vai para o Egito. Quando chega lá, tem todo aquele desenrolar na casa de Patifar, José é jogado na cadeia, interpreta os sonhos ali dos servos de Faraó, posteriormente interpreta os sonhos de Faraó e José se torna o quê? Governador. Calma. José se torna governador do Egito. Não é assim? Há na terra, naquela época, onde José já era governador, e ali foi um dos sonhos interpretados por José, aquele momento de grande fome no mundo. Então, o que é que acontece? A família de José descem para o Egito para ir buscar comida. Descem primeiro seus irmãos. Né? Lembramos disso, sim ou não? Então, José se reencontra, aquele todo desenrolar ali dos irmãos de José com José. José não se revela, manda buscar o pai vem, ali acontece o momento onde ele se revela, tudinho, mas a fome continua. Então, o que é que faz Jacó? Quem é Jacó nessa história aqui? O pai de José e dos outros 11, não é isso? Jacó junta todo mundo, José pede autorização a Faraó, porque José já era governador, mas não era rei. Então, ele tinha que pedir autorização a Faraó. Diz, olha, o senhor permite que a minha família venha? E aí, o que é que acontece? Vem todo mundo. Jacó junta gato, cachorro, papagaio e periquito e leva todo mundo para o Egito. Pronto. E teve um detalhezinho. Por que a gente vê isso na Bíblia? Às vezes, Jacó sendo chamado de Israel e de Jacó. Israel é o nome que Jacó recebeu depois que ele brigou com quem? Depois que ele brigou com um anjo. E ali, né, o nome dele passou a se chamar Israel, né? Então, estava ali José e toda a sua parentela no Egito. Beleza? Viveram ali. Jacó morreu, José também morreu, e aquelas pessoas que foram com eles, que estavam no Egito, começaram a se multiplicar cada vez mais. E foi crescendo ali, aquele povo, o povo hebreu foi crescendo ali dentro do Egito. O faraó da época de José também já tinha morrido, o Egito já tinha um novo rei, e aí esse rei percebe que aquele povo, que o povo hebreu, os descendentes de Isaac, de Jacó, descendentes de José, que eles estavam se multiplicando tanto que o faraó diz, opa, peraí, esse povo está crescendo tanto que em determinado momento, se eles quiserem fazer uma guerrinha aqui, eles vão dominar a gente. Então, vamos bolar um plano aqui, vamos ver alguma estratégia para a gente tentar diminuir a força desse povo. E aí, o que é que faz? Faraó chama as amas de lei, as parteiras hebreias e diz, olha, todo menino hebreu que nascer, vocês matam. Todo menino hebreu que nascer, vocês matam. Se for menina, pode deixar viver. Agora, se for homem, faca. O que é que acontece? As parteiras hebreias não obedeceram. Não obedeceram. E a população continuou crescendo. Aí Faraó agora chama e decreta aos seus, dizendo isso, olha, todo menino hebreu que nascer deve ser afogado, deve ser jogado no rio. Nasceu homem, afoga, mata. Se for mulher, pode deixar viver. Agora, se for homem, mata. E assim começou a acontecer. E aí, que personagem surge nesse contexto? Moisés. Não é isso? Moisés nasce, é colocado ali no rio, dentro de um cesto. A filha de Faraó desce ao rio para se banhar. E quando está se banhando, vê ao longe, no junco, um cesto. Manda que suas servas vão buscar o cesto. Quando chega, é um menino grande, forte, bonito. Ali, opa, esse aqui não vamos afogar não, vou levar para casa. E Moisés é criado como
um príncipe no Egito. Mas, nesse momento, o povo hebreu, que já era grande, vivia já a duras penas sobre a mão de Faraó, que via o povo tão forte, crescendo, que ele disse, olha, a única maneira que a gente tem aqui de limitar esse povo é dar trabalho. Então, o povo hebreu já estava vivendo em um regime de escravidão naquela época. Então, foi assim que se deu a escravidão do povo hebreu, dos descendentes de Isaac, de Jacó, de José, dentro do Egito. Foi nesse contexto. E aí, os irmãos conhecem bem, a gente não vai relembrar a história, né, de como Deus usou a Moisés para tirar o povo do Egito. Né? Em determinado momento, Moisés, já um jovem adulto, sai e vê um servo de Faraó maltratando o povo hebreu, machucando, e Moisés, ali, ele mata o egípcio. Mata, enterra, depois, quando é descoberto, ele resolve fugir. Nesse momento da fuga, ele tem lá suas dinâmicas, passa a viver ali no deserto, nos arredores do Egito, mas a uma certa distância, e ali ele tem aquele encontro com Deus, e Deus aparece a Moisés, e os irmãos lembram como, né? Como foi que Deus apareceu a Moisés? Como foi, minha gente? Na sarça ardente, né? Era um fogo que não consumia, ele via queimando, mas ela estava lá e não consumia. E daí por diante vieram as pragas, né? Moisés voltou para o Egito, vieram as pragas, e o povo de Deus sai do Egito. Então, essa questão da escravidão a gente fechou, né? Acredito eu. Então, agora todo mundo sabe como foi que se deu o processo de escravidão do povo de Israel, povo de Jacó, no Egito. Amém? Pronto. 40 anos o povo vagou no deserto. Por 40 anos, em busca da terra prometida. E aí, quando chega a hora do povo entrar na terra prometida, lá 40 anos depois, Deus chama Moisés ao monte, mostra a terra e diz, olha, todo mundo vai entrar, mas tu não vai. E aí Deus chama Moisés, né? E o sepulta. A Bíblia diz que Deus sepulta Moisés. Então, ele chama Josué. E aí é onde nós entramos agora, tá certo? Se você voltar um pouquinho, acho que na mesma página da sua Bíblia, o livro que antecede Josué é Deuteronômio. Aí, no último capítulo de Deuteronômio, né, que antecedeu o que nós lemos, nós vemos justamente, lá no finalzinho do capítulo, nós vemos justamente a narrativa da morte de Moisés. E isso foi o que motivou Josué a um relacionamento maior com Deus, e é isso que nós vamos nos ater brevemente nessa noite, porque passamos muito falando da escravidão do povo. Mas foi assim que aconteceu, irmãos. Então, vamos lá. Moisés morreu. Moisés havia, segundo a vontade de Deus, debaixo das mãos de Deus, guiado o povo para fora do Egito, tirado o povo, guiado o povo no deserto, cuidado do povo. Moisés era o sacerdote daquele povo. Mas o que é que acontece? Era sacerdote, era o guia. Aquele povo chega às margens do rio Jordão. Moisés sobe e não volta. E aí, eu penso comigo, e quero que você pense também, no que passou pela cabeça tanto de Josué como daquelas outras pessoas. Já imaginou você ser guiado 40 anos por uma pessoa no deserto, dizendo, olha, a gente vai chegar, a gente vai chegar, a gente vai chegar, e quando está chegando, você vê a terra de longe e a pessoa morre. Possivelmente, aquelas pessoas pensaram, e agora? O que é que vai acontecer? Se Moisés morreu, o que é que vai acontecer conosco agora? Quem vai nos guiar? Da mesma forma, eles estavam frente ao rio Jordão e não tinham condições, porque nós temos que lembrar que eles passaram quase 40 anos no deserto, eles não tinham artifícios, não tinham ferramentas que os possibilitassem atravessar o rio Jordão. Eles não tinham.
Então se instaurou ali naquele momento uma crise. O guia, a pessoa que estava à frente, não estava mais. Deus levou. O povo estava novamente à frente das águas, assim como esteve lá no mar na hora de sair do Egito, estava agora frente ao Rio Jordão e não tinha como atravessar. E o que fazer? Se instaurou uma crise. E aí é que entra o nosso Deus. Enquanto o povo estava vivendo uma crise, enquanto o povo estava vivendo um momento de dificuldade por não ter Moisés, por não ter como atravessar o Rio Jordão, Josué um relacionamento com ele. O mesmo Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Jacó, o Deus que deu a José decifrar os sonhos de Faraó, o Deus que possibilitou a Moisés atravessar 40 anos com o povo, a duras penas, o caminho pelo Egito, ele chama Josué e diz: agora é a sua vez. Agora é a sua hora. Então, o versículo 1, irmão, diz o seguinte: e sucedeu que depois da morte de Moisés, falou o Senhor a Josué, e o versículo 2 diz, dizendo: meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu te dou e aos filhos de Israel. Aqui nos versículos 3 e 4, se nós formos observar, Deus relembra a promessa que ele fez, dizendo: todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Ele relembra, ele diz: olha, Josué, levanta agora, é contigo, a bola está contigo, tá certo? Bota a capinha embaixo do braço e guia o povo e atravessa o Jordão. Eu estive com Moisés, guiei Moisés, prometi a Moisés que daria essa terra ao povo, então agora é a tua vez, é a tua hora. Deus revela a Josué como quer agir junto a ele. Versículo 5, leiam comigo. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Como nos falta isso? Entendermos e confiarmos nas promessas de Deus, nas promessas do Senhor. Às vezes nós já queremos tantas promessas, nós queremos tantas coisas, mas vejam aqui o que foi que Deus se esforçou a trazer à memória de Josué: ninguém susterá contra ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei e não te deixarei. Irmãos, Deus nunca vai nos deixar. Por mais que nós façamos, às vezes, esforços, porque às vezes nós fazemos, viu? Para deixar a presença de Deus, para sair de perto de Deus, mas Ele nunca nos deixará. E Ele promete que nunca nos desamparará. Mas às vezes parece que nos falta essa consciência. E como eu digo sempre, eu gosto de trazer aos irmãos reflexões que eu trago para mim. E às vezes nos momentos de tribulação, nos momentos de crise, assim como o povo estava vivendo naquele momento, nós também somos acometidos por momentos de crise, todos os dias em nossa vida. E às vezes nos falta confiar nas promessas do Senhor. Às vezes nos falta trazer à memória aquilo que Ele já fez por nós. Às vezes nos falta ler a sua palavra e escutar Ele dizendo: assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Às vezes nos falta ouvir a voz de Deus. E às vezes nós é que fazemos um esforço para não ouvir. Porque às vezes nós temos medo de ouvir o que Josué ouviu aqui do Senhor. Por 3 vezes, do versículo 1 até o versículo 9, ele diz: levanta-te e esforça-te. E é isso que às vezes nos dá medo de ouvir a palavra de Deus, sabia?
É medo de ouvir dizer, Deus dizendo, levanta-te, vamos lá, esforça-te, tem bom ânimo. A gente às vezes tem medo de ouvir isso. Nós temos medo de sermos servos do Senhor, como deveríamos buscar o privilégio de sermos servos do Senhor e fazer a sua vontade. O versículo 1, na parte B começa o Senhor falando da morte de Moisés. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor. No finalzinho do versículo 1, é repetido de novo a palavra servo, se referindo a Josué, servo de Moisés. No versículo 2, no comecinho do versículo 2, olha aí o que é que tem. Moisés, Deus dizendo, meu servo. Se nós adiantarmos um pouquinho, formos para o versículo 7. Está lá, na parte B. Toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Eu acho que isso é o calo do nosso sapato. Sermos chamados servos do Senhor. Tem gente que quer ser chamado de dirigente, tem gente que quer ser chamado de pastor, né? Tem gente que quer ser chamado de diácono, mas ninguém quer ser chamado de dirigente, de servo. A gente não quer. Mas que privilégio esses homens tiveram de serem chamados servos de Deus. Moisés fez, segundo o agir de Deus, grandes coisas. Ele havia fugido, voltou para o Egito, falou com o faraó, anunciou as 10 pragas, trouxe ao Egito as 10 pragas enviadas por Deus. Guiou o povo pelo deserto, abriu o mar vermelho, meteu o cajado numa rocha, foi água para todo lado. E sabe como é que Deus chama Moisés, esse homem que fez tanta coisa sobre a vontade de Deus? Meu servo. Meu servo. Nos falta isso. Queremos sermos chamados servos do Senhor. Eu acredito que seja mais proveitoso, se você for passando na rua, que alguém diga, olha, ali vai o diácono, ali vai o pastor, ali vai o dirigente. Mas eu acredito que pesa muito mais, e soa muito mais forte, se alguém dizer, ali vai um servo de Deus. Nos falta isso, queremos ser servos. Parece que a palavra servos nos rebaixa. E não é assim, no reino de Deus não funciona desse jeito. Se nós lembrarmos o texto que a irmã Maria Luísa leu aqui à frente, no reino de Deus é diferente. Quem quiser ser o primeiro, que seja o derradeiro. É assim que tem que ser. Nos falta querermos sermos chamados servos do Senhor. Nos falta isso. Eu sempre dou risada e já contei isso, vou contar de novo. Quando a gente foi para São Joaquim, que o filho do pastor Roberval, se perguntou ali na porta, se o senhor é o quê lá na igreja? Se eu sou faxineiro. Na época eu fazia a faxina da igreja. Eu disse com uma naturalidade tão grande. Eu sou faxineiro, irmão. Aí Júnior, que estava do lado, disse, não, ele é o criminalista. Não, mas veja a preocupação. A preocupação que ele tinha. Porque na cabeça dele, eu dizer que era o faxineiro da igreja, eu estava me diminuindo. Mas no reino de Deus é diferente. Deus não pensa como o homem pensa. O coração do Senhor é diferente. E no reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Nós temos que estar prontos, irmãos, para servir. Servir a Deus e servir uns aos outros. Porque Moisés não foi só chamado servo de Deus por ter feito aquelas proezas, não, segundo a vontade do Senhor. Mas ele foi chamado servo do Senhor também, porque ele cuidou daquele povo 40 anos no deserto.
Ele atendeu às necessidades daquele povo durante 40 anos. Durante 40 anos, ele foi o intermediário entre Deus e aquele povo. Deus o usava para falar aquelas pessoas. Ele era apenas um instrumento. E a gente não quer ser apenas um instrumento. A gente quer ser o instrumento. A gente quer aparecer mais do que todo mundo. O reino de Deus não funciona. E eu digo e repito: quem quiser ser o primeiro, que seja o derradeiro, que seja o último. Mas, irmãos, nós vamos fazer outros estudos nesse livro de Josué, mas para nós encerrarmos essa noite, eu queria dizer a você que o povo estava ali. Estava frente ao Rio Jordão e não tinha como atravessar. Não tinha como atravessar. Assim como não tinha lá no Mar Vermelho. Mas eles atravessaram. Para a honra e glória de Deus, nós vamos ver isso mais à frente, em outra oportunidade. Josué teve a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus fez com aquele povo. Josué teve a honra de guiar o povo nos momentos finais ali da jornada até a terra prometida. Mas ele recebeu do Senhor um convite. E esse convite recebido do Senhor veio acompanhado de uma ordem. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Já perceberam como a gente quer as coisas de Deus? Na mamata, na maciota. Eu vou me sentar no banco, vou dar 2 glórias e aleluia, e o meu milagre vai chegar. Oh, glória. Não é assim não, viu? Desse jeito não. Se Deus quiser, Ele vai até fazer. Mas quando nós analisamos, quando nós estudamos, quando nós meditamos nas Escrituras, nós percebemos que todo convite que existe na Bíblia é um convite à ação. Deus não nos convida a ficarmos parados, estagnados, sem sair do lugar. Deus nos convida ao movimento, à ação, a ir em frente, a buscar, a realizar segundo a sua vontade e o seu querer. Mas eu digo, volto lá para trás, às vezes a gente tem medo de escutar a voz de Deus dizendo: esforça-te e tem de bom ânimo. Versículo 7, como é que ele começa? Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Está na hora de levantar da cadeira, está na hora de arregaçar as mangas, está na hora de ir em frente. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, já tem feito, mas quer fazer muito mais. Agora, para isso, está na hora de se esforçar. E não é gemendo nem chorando, não. É com bom ânimo. É com alegria, sabendo que tudo isso tem propósito. Está na hora de ouvir a palavra do Senhor e fazer aquilo que Ele tem te mandado. Esforça-te e tem bom ânimo. Depois que Josué ouviu essas palavras de Deus, versículo 12, Josué saiu, chamou algumas pessoas, representantes ali das outras tribos, e falou Josué aos rubianitas e aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos das palavras que mandou Moisés, quem? O servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá a terra, a sua bênção chegou. É isso que ele está dizendo, só falta você pegar. Versículo 16. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenasse, faremos, e onde quer que nós iremos, que fores, nós iremos. Contudo, ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor, teu Deus, seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras,
em tudo quanto lhes mandares morrerá. Tão somente esforça-te e tende bom ânimo. Josué escutou de Deus 3 vezes: esforça-te e tende bom ânimo. Quando deu as instruções ao povo, e o povo retribuiu falando, disse: olha, basta somente que o Senhor seja contigo, assim como foi com Moisés. E aí eles foram mais brabo um pouquinho, disseram: todo homem que for contra ti, a gente mata. Mas olha, tem uma coisa. Isso era o povo dizendo a Josué agora, não era Deus não, era o povo dizendo a Josué: esforça-te e tende bom ânimo. Irmãos, o relacionamento com Deus é um relacionamento que nos convida à ação. Mas a essa ação, quando você estiver realizando o que Deus quer que você realize, lembre-se, o seu lugar é de servo. Não importa a sua posição. E quanto mais alto, maior a sua responsabilidade com a servidão. Quanto o cargo mais elevado você estiver, mais servo você tem que se tornar. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, a você que nos assiste pela nossa transmissão, que Deus esteja falando ao seu coração. E se você em algum momento se sentiu impactado por essa palavra e deseja um relacionamento verdadeiro com Cristo, um convite à ação, não é um convite a uma vida boa, mansa e tranquila, não. Deus convida você ao serviço. Então, procure uma igreja onde você perceba que há servos do Senhor, e se for aqui, nos procure. Avenida Coronel Zé Pessoa, 380, Igreja Batista em Sairé. Glória a Deus. Nós vamos orar, mas os irmãos não saiam, porque após a oração, nosso irmão Nil tem um aviso a dar. Amém? Baixe a sua cabeça. Santo e glorioso Deus. Ó Pai, nós cremos que nessa noite o Senhor falou conosco e falou aos nossos corações. Nós cremos, ó Senhor Todo-Poderoso, que nós ouvimos a Tua voz. Nós cremos que o Teu Santo Espírito acalentou, agasalhou os nossos corações e abriu o nosso entendimento para que nós pudéssemos ouvir a Tua voz e a Tua mensagem. Por isso nós Te agradecemos. Ajuda-nos a continuar percebendo onde o Senhor está agindo e alinhar o nosso caminho, alinhar a nossa trajetória a tudo aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Nós bem sabemos do Teu propósito para a humanidade. Sabemos que dentro desse propósito, Senhor, há um papel designado para cada um. Então ajuda-nos para que nós possamos tão somente desempenhar de maneira magnífica esse papel, mas reconhecendo simplesmente que somos apenas servos Teus. Fica conosco, abençoa cada pessoa que se deslocou de sua casa até essa igreja nessa noite. Ó Pai, nós Te rogamos que o Senhor observe quais são as tribulações, quais são as crises que têm atrelado angústia a essas pessoas, que têm trazido transtorno a essas pessoas. E o que eu Te peço é que o Senhor fale aos seus corações, assim como falou ao nosso, dizendo: eu estarei contigo, eu te darei descanso. Eu não te desampararei. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O irmão vai dar o aviso e após